A gente fez um recorte social agora, então vamos para outro. A nossa última convidada do dia é Dandara Felícia, mestranda voluntária e representante do Centro de Referência de Cidadania LGBTQIA+, um programa de extensão da UFJF. Ela falará de sua pesquisa de mestrado sobre transvestigêneres e o mercado de trabalho. Dandara, tudo certinho? Bora pro palco? Salve, salve, geral. Posso ir? É isto? É que você fechou o microfone? Ok. Então, salve, salve, geral. E assim, queria pegar uma caroninha no que eu não consegui lembrar o nome. Acho que ela já saiu também. Estava falando da questão do lugar, né, de se sentir confortável e etc. Porque eu acho que tem muito a ver com isso que eu vou falar, né? Então, não basta você oferecer lugar para a pessoa, né? E promover diversidade se você não oferece um ambiente saudável de trabalho, né? Nada adianta você virar e falar, eu contrato pessoas trans, vou fazer um contrato para pessoas trans, essas vagas são exclusivas para pessoas trans. Se você não faz que o lugar seja simpático a nós, né? Então, eu sou Dandara Felícia, eu sou uma mulher travesti preta, ativista dos direitos humanos. Eu sou a primeira mestranda travesti preta da UFJF. Eu faço uma pesquisa no serviço social. E esses recortes e esse pioneirismo, né, não é meritocrático, né, não é um mérito meu, muito pelo contrário, ele diz muito da estrutura que a sociedade tem, né, e onde a estrutura que a sociedade tem coloca pessoas transvestigêneres. O transvestigêneres, depois mais para frente a gente vai explicar melhor, mas tem um pouco a ver com isso. Eu ser a primeira pessoa a fazer isso e a estudar mercado de trabalho para pessoas trans e pessoas transgênero. É uma discussão muito incipiente ainda em todo o debate teórico, né? Principalmente pautado muito na educação, mas a educação pauta muito, que é uma parte da minha pesquisa também, o que são as travestilidades, né? O que são os corpos de pessoas transgêneras. Então, tem algumas travestis doutorandas e doutoradas nas universidades pelo Brasil, 4 ou 5, que estudam exclusivamente a questão da pessoa transgênero, principalmente na educação. E aí o meu foco mesmo é tentar aprofundar a questão da travestilidade, da travesti enquanto identidade latina decolonializada, né? A gente teve um processo, principalmente um processo medicalizador da transgeneridade, né? Quando a academia começa a estudar a transgeneridade, ela traz inclusive uma palavra nova, né? Que é a pessoa transgênero. E aí a transexualidade, quando existe cirurgia, e aí a gente começa a tentar fazer novas características e decolonializar o estudo, inclusive, porque ele vem com uma proposta extremamente medicamentosa da pessoa transgênero, né? Você só é uma pessoa transgênero quando você faz várias cirurgias, quando você faz implantes de prótese mamária, quando você tira, né, no caso dos homens trans, o peito, quando você faz a cirurgia de redesignação sexual. Isso traz um lugar de sofrimento para a pessoa, né? Porque ela vivencia uma disforia de gênero, umas mais profundas, outras menos profundas, mas a medicamentalização e o estudo através da medicina, principalmente, né, ele causa esse lugar de disforia de gênero. Então,
Conheço pessoas, inclusive amigas minhas, que se automutilam, porque não obtêm uma característica ideal de beleza, principalmente baseada na cisgeneridade, né? Então, por isso que a gente fala que a sociedade é cis-heterossexista, né? Que ela tenta colocar um processo de que todo mundo tem de se adequar àquilo ali, né? Se adequar a um processo de gênero, normalmente binário, né? O homem ou mulher, e aí você desenvolve... Gente, essa é a minha gatinha, deem as boas-vindas a Santa Maria. Ela, mesmo que durma comigo a noite inteira, gosta de abraçar, então ela faz isso, ele já foi embora. E aí traz isso. Então a gente tenta, né, os transgêneros começou a ser organizado pela Indianara Siqueira, que é uma grande ativista do Rio de Janeiro, que conseguiu agora, inclusive, implementar uma casa de acolhimento para pessoas transgêneras lá no Rio. E aí a gente cria esse vocábulo numa tentativa de decolonializar a palavra transgênero, pessoa transgênero principalmente, mas também para abarcar homens trans que não se consideram travestis, porque a travesti é uma palavra cunhada na América Latina, vinda das línguas latinas para a pessoa que performa uma outra identidade de gênero que não aquela biológica, né? Mas para que os homens transgêneros e pessoas não binárias conseguissem se ver numa palavra que não trouxesse, né, a questão medicamentosa e de cirurgia. Então, a gente estuda esse termo no início da pesquisa, né, para tentar trazer o que são as pessoas transvestigêneras, né? Então, estão aí incluídas mulheres travestis, mas também mulheres transexuais, mulheres transgênero, homens trans, e pessoas queers que não performam uma identidade de gênero binária, né? São os não binários. Aí que a gente usa a linguagem neutra, inclusive, para incluí-los, né? Incluir as pessoas não binárias. E aí o nosso primeiro processo é estudar isso, né? O que são essas performances de gênero? E fazer a problematização de gênero com lá a teoria queer de Judith Butler, e trazer, né, como que a sociedade organiza a performance de gênero para poder fazer e formular outras teorias, inclusive dentro disso a teoria da produção e reprodução social. E aí pegando a questão lá que a outra palestrante estava falando, mas também um pouco daqui, que a gente não pode só fazer um recorte social, né? O recorte ele é um recorte estrutural, porque a estrutura baseia, não estou corrigindo, pelo amor de Deus, mas é que assim, é só para a gente entender que a estrutura baseia o processo, né? É a estrutura cis-heterossexista quem baseia o processo de exclusão de mulheres lésbicas, de pessoas LGBT no mercado de trabalho, né? E ele vai se aprofundando à medida que você traz aprofundamentos de interseccionalidade, né? Então, a lésbica preta, ela vai sofrer mais do que a lésbica, porque a lésbica ela pode performar, né, uma, inclusive, feminilidade nos locais de trabalho para poder sobreviver. E o que é ruim também. Estou falando que é bom. Mas a lésbica preta, ela cai no espaço, inclusive, da hipersexualização do corpo preto, né, que é uma performance que a mulher preta tem de reproduzir, né? Ela precisa ser aquela que está pronta para poder fazer sexo com um homem, né? Porque aquilo ali é um corpo que está aberto ao uso, né? Está aberto ao uso, né? Isso se aprofunda também com as mulheres lésbicas em geral, porque a lesbianidade, né? Ela é muito tratada como um fetiche, né? Pelos homens, né? Tudo gira em torno da questão do patriarcado e do homem, como ele confronta e conforma os corpos das mulheres. E aí a gente vai estudando isso para entender quais são as interseccionalidades que compõem as características dos corpos, né? E aí que os corpos vão se transformando em corpos políticos, né?
Então, se você performa, principalmente na questão do gênero, né? Se você não conforma um gênero binário, né? Você vai ter um problema aí para poder se estruturar na sociedade. Então, a gente vem pesquisando essas performances de gênero, mas principalmente a questão da travestilidade, né? E como a sociedade estrutura a visão da travestilidade, né? Então, trazer... Aí, a partir disso, a gente vai fazendo um diálogo e um debate com a Butler também sobre a questão das vidas precárias, né? A Butler começa a estudar a questão da precariedade da vida e ela fala que todas as vidas são precárias porque estamos numa iminência de morte, né? Principalmente quando a gente vê uma extrema-direita galgando, né? Galgando degraus aí para poder implementar um projeto de poder extremamente conservador, né? Extremamente baseado no conservadorismo, principalmente no conservadorismo cristão, né? Porque tudo que dá prazer para eles é ruim, né? Porque quem tem de determinar o prazer é o homem branco de direito dentro de direito, não de direita, né? Que se acha no direito e que tem o direito dentro dessa performatividade masculina frágil que a gente tem aí ultimamente no mundo, né? Tudo abala essa masculinidade frágil, né? Ver pessoas tentando ocupar lugares de poder e decisão que não são aquelas pessoas, às vezes até medíocres. Eu estava falando isso outro dia lá no Twitter, né, que o cis-heterossexismo e o racismo, ele coloca homens medíocres, às vezes, em lugares de poder de decisão e lugares de performance, que você se pergunta o que aquela pessoa está fazendo ali, né? No caso, eu estava citando exclusivamente, né, Elis? No caso, eu estava citando exclusivamente um cara que estava fazendo uma transmissão, se não me engano, na MTV ou no VMA, alguma coisa assim, e que você não conseguia entender o que ele cantava, sabe assim? Então, é um menino que está aí nas paradas do sucesso que eu não curto, né? Não é nem o tipo de mídia que eu consumo, mas, enfim, de qualquer maneira, a gente vai fazendo debate. E aí, falando sobre a questão das vidas precárias, a Butler ela começa a fazer o debate pensando em qual enquadramento, né, a gente dá para determinadas vidas. Principalmente pensando na questão aqui, a gente está falando sobre um evento de empresa júnior, mas principalmente da comunicação, né? Qual o enquadramento a comunicação faz de determinadas vidas? Né? E aí a gente começa a debater como lésbicas são enquadradas na mídia do Brasil em 2020. Né? Como travestis vêm sendo enquadradas na mídia, e aí na mídia internacional, né? Mas aí a gente vai falar de pessoa transgênero, mas no Brasil, como travesti é enquadrado na mídia, né? Existem, inclusive, estudos aprofundando a questão, depois se vocês quiserem procurar, tem um estudo que chama, é uma tese de doutorado, se não me engano, uma dissertação de mestrado, que se chama Pessoa Afeita ao Crime, e de como a justiça e a mídia enquadram pessoas travestis e transexuais na criminalidade, né? Como se fosse natural do ser travesti, ou do ser homem trans, ou do ser mulher trans, estar afeita ao crime. Né? Buscar o crime. E não que isto é uma questão estrutural e estruturante, né, que faz com que mulheres travestis, principalmente mulheres travestis pretas, estejam na ponta da lança da sociedade, porque estão lá naquela base da pirâmide aí que os atlas da violência e tudo trazem, né? Tá lá na ponta da lança de vidas mais vulneráveis, né? Então, dependendo do enquadramento que a gente traz para aquelas vidas, né, a pessoa se torna cada vez mais vulnerável, né? As interseccionalidades, elas vêm da questão de gênero, raça e classe, sexualidade, né?
mas elas vêm também de como a sociedade enquadra aquela pessoa, midiaticamente falando, para construir narrativas a respeito daqueles sujeitos. E por que que ela faz isso? Né? Aí a gente se questiona, por que que é tão difícil para as pessoas aceitar que algumas pessoas gostam de se relacionar com pessoas do mesmo sexo? Né? Que mulheres, às vezes, gostam de se relacionar com mulheres, que homens, às vezes, gostam de se relacionar com homens. E o que que isso traz e por que que a gente tem tanto essa dificuldade, né, em ser aceitos ali até naqueles lugares. A Butler traz essa questão do enquadramento, né, e a gente faz um debate também, inclusive para poder debater lá na questão da mulher trans, da pessoa trans, do homem trans, de que a gente tem uma visão tão binária, tão cis heterossexista do mundo, que a gente não consegue conceber uma mulher trans lésbica, às vezes, né? Esse é um debate que ainda é complicado da gente, porque nós somos tão biologicistas e cada vez mais a gente aprofunda o biologicismo, né? Que a gente não consegue conceber essas novas formas, inclusive, de relacionamento. Nós temos em Juiz de Fora, por exemplo, um relacionamento famoso, né, transcentrado, que a gente chama, que é da Chuchu da MC Chuchu com o marido dela, né? É um relacionamento transcentrado, a gente fala. Então, pensar, inclusive, novas formas, né, e novas concepções, porque aí tem um debate também da homonormatividade, né, dentro da questão da diversidade. Por isso que eu gosto do nome diversidade, mas às vezes a gente tem de fazer o debate. Né? Quando você coloca diversidade, porque assim, a gente precisa também discutir a heterossexualidade, né, gente? Não dá para a gente debater só, né, a lesbianidade, a homossexualidade, né, transgeneridade, travestilidade, porque a heterossexualidade ela estrutura e inclusive coloca homens heterossexuais num lugar que não é real e que não é factível e cria essa estrutura de poder que desumaniza corpos e estrutura o homem heterossexual branco como aquele detentor do mais alto plano e do mais alto desejo, né? Como se todas nós fôssemos desejar aquele corpo ali. Né? Ele traz isso. Então a gente precisa debater também, porque tem essa homonormatividade. Né? Quando a gente fala de debater diversidade, normalmente o que a gente entende, né, por diversidade é o gay branco homonormativo, né? Heterossexista, né? Que gosta de... É o homem que gosta de homem, né? Não existem outras permissividades, né? A bicha preta, que é afeminada, mas não é travesti, das pessoas transvestigêneres, a teoria queer e enquadramento da... Por que a gente traz isso? Porque, de acordo com o enquadramento, determinada vida é passível de luto ou não, e determinada vida é passível de morte ou não. E aí, determinada vida é passível de vida ou não. Né? Quem pode viver, e aí eu estou usando a palavra viver, né? Que foi curioso eu pegar esse finalzinho da questão de trás, porque a gente está falando sobre inclusão, diversidade, movimento empresarial no mercado de trabalho, como a estrutura do empreendedorismo. A Sueli Carneiro hoje até lançou um texto no GLE 10 falando de como a administração desconsiderou pessoas pretas
e como o empreendedorismo no Brasil, corpos que vai incluir essa dentro do movimento Empresa Júnior. Como o movimento transformar, usar a frequência de travestis e homens transgênero, pessoas não binárias, que, mesmo não tendo espectro de gênero, pretendem performar determinada masculinidade ou determinada feminilidade, possam frequentar os espaços, né? Possam frequentar os espaços do hospital, por exemplo, e que a frequência dessas pessoas dentro desses espaços traz uma convivência pedagógica, eu diria, para que as pessoas aprendam, né, inclusive, como lidar com a questão da transgeneridade e das pessoas transvestigêneras. Mas aí, trazendo lá para a questão, novamente, da Butler, voltando para a questão agora da questão da vida precária, né, a gente debate a vida precária exatamente por causa disso, porque a precariedade da vida ela vai se construindo, inclusive, numa morte em vida. Né? Nessa morte social que faz as pessoas se cansarem de trabalharem no lugar por conta da lesbofobia que enfrentam. Né? Nessa morte social que faz a pessoa não ter o direito de conviver, né, num determinado espaço que, às vezes, para ela, profissionalmente, é o espaço de vida que ela pensou, né? Mas ela deixa de conviver naquele lugar por conta da questão da lesbofobia, da transfobia, da homofobia. Na questão da LGBTQIA-fobia dentro desses espaços. E aí alguns achados que a gente tem, principalmente do Guilherme, que é um homem trans, professor da UERJ, no serviço social, é esse, é que determinadas pessoas trans, né, homens trans e travestis, mesmo com a possibilidade de inserção no mercado de trabalho, com diploma, com língua e etc., preferem manter atividades precarizadas, né, atividades que ou é um PJ ou é porque não são respeitadas nos seus espaços. Né? E aí a pessoa, por exemplo, prefere um PJ, porque daí ela vai lá e registra a empresa como PJ e fala, ó, esse aqui é um trabalho, é um primo meu que tem esse nome da empresa aí, eu uso o MEI dele para poder trabalhar. Ou é uma prima minha que tem esse MEI aí, né? Eu estou falando do nome social, para o nome social, para o nome de registro, para o nome do MEI, para o nome do PJ e etc. Porque as empresas têm dificuldade, inclusive, de inserir, por exemplo, o nome social, né, no CNPJ, no CPF e etc. Então, eu acho que o debate, e aí começando a falar da questão do mercado de trabalho, eu acho que o debate passa, primeiramente, por tentar reproduzir espaços, né, que sejam espaços saudáveis de convivência para pessoas trans, né, aí falando e pessoas travestis, falando da minha experiência, mas não só para pessoas LGBTQIA+, trabalharem e viverem a sua vida. Por quê? Porque o trabalho, né, infelizmente, em nossa sociedade organizada, nossa sociedade capitalista organizada, dentro de uma estrutura de divisão de classes e de exploração do trabalho, ele é garantidor, às vezes, de cidadania. Né? É o trabalho, quem aí nunca ouviu falar, pelo menos um primo, né? Ou até a gente mesmo, eu sou mais velho que vocês, tenho 39, mas eu não sei se vocês já ouviram falar, e agora tem uma ideia de empreendedor, né? Então talvez agora o empreendedorismo traga cidadania. Mas na minha época era carteira assinada, né? Tanto que a gente preta, né, andava com a carteira de trabalho na rua. Que se a polícia parasse, a gente mostrava a carteira de trabalho assinada e aí
né? Era uma garantia de que você não ia morrer, pelo menos, né? Podia apanhar numa quebrada qualquer, tomar uma coça, ser levada, ser estuprada. Tive amigas que foram estupradas porque não tinham carteira assinada, né? Eram trabalhadores informais em salão de beleza ou qualquer coisa nesse sentido. E aí passavam por esse problema. Então, acho que a gente precisa pensar, num primeiro momento, na questão da pesquisa, né, sobre mercado de trabalho, que é isso. Porque você veja, a Maite Schneider, que é uma contemporânea minha, e que foi uma das pessoas, inclusive, que me mostrou que eu podia ser uma pessoa trans, viver a identidade trans, foi uma das primeiras pessoas. Eu falei, eu acho que eu sou isso aqui, né? Depois eu ainda fui conhecendo outras travestis, percebendo outras possibilidades, e aí, inclusive, para usar a travesti preta como política, né? É uma forma de reivindicação política de um lugar. Ela tem um projeto que chama Transempregos, né, em São Paulo. E aí eu não estou criticando a Maite Schneider em si, mas eu critico o modelo do Transempregos, que assim, já viu aquele site Vagas Arrombadas? Quem conhece aí tem. É um site, né, que une vagas que são escrotas, assim, sabe? Vagas que são vagas ruins para danar, tipo R$ 1.000 para você pagar seu transporte 8 horas por dia, em 2 cargos diferentes. E às vezes as vagas que vêm nesse Transempregos, elas são muito baseadas nesse vagas arrombadas aí. Eu fico olhando e falo, gente, não é possível que alguém tenha coragem de entender que aquilo ali, né, é um provedor de cidadania para uma pessoa trans preta que já vive na precariedade, né? Então, às vezes, é oferecer, por exemplo, R$ 200 para a pessoa gravar 5 dias de cenas e vídeos, não sei o quê, num lugar, né? Então, a gente precisa, inclusive, pensar nessa possibilidade, né? Qual é o trabalho também que está sendo oferecido, porque também, né, tem uma questão aí de você colocar a cidadania, mas a gente precisa sempre pensar na estruturação da sociedade, principalmente da sociedade que a gente vive, e aí falando mais uma vez na questão da estruturação da sociedade capitalista, né, de como a gente organiza a nossa sociedade capitalista, e qual que é o lugar dessa massa dentro do trabalho, né? Porque não adianta você imaginar inclusão de mercado de trabalho se você vai colocar essa galera num lugar de trabalho que é o mesmo lugar de trabalho que ela já possui antes de ter incluído no mercado de trabalho, né? Que é um lugar de trabalho que é aquele ali, exército de reserva, que controla o salário dos homens brancos medíocres. Então, de nada adianta controla o salário e a posição, né, gente? Sempre pensando nesse lugar aí. Então, é pensar nisso, né? Por que mulheres lésbicas pretas só trabalham em restaurante, né? Em atendimento de self-service, né? Em postos de trabalho precários que outras pessoas não aceitariam de maneira nenhuma, né? E a gente percebe isso, inclusive, como um evento mundial, né? Quando você vai para outros países ou pesquisa outros países, você percebe uma racialização no cuidado e na precarização do trabalho, né? Então, não basta só falar de mercado de trabalho para pessoas trans, né? A gente precisa falar de mercado de trabalho e de lugar... Ah, que bonitinho, tem um bichinho lá atrás da Elise. Deve ser um cachorrinho, parece, né? Mas muito bonitinho. Eu adoro quando os pets vão aparecendo, gente. Foi a única coisa boa que a pandemia trouxe pra gente. Os pets aparecendo nas reuniões, né? Nas lives e tudo. Olha lá. É a única coisa boa. Que boniteza. Tô tentando deitar, eu acho. A minha gata também faz isso, a Santinha. Como ela não tem pelo, ela sente frio, ela vive tentando deitar, enfiar nas coisas debaixo dos cobertores. Mas aí acho que a gente precisa pensar nisso, né? E aí, nesse sentido, trazer, inclusive,
Aí vamos falar um pouco, vou aprofundar um pouco, porque também sou do serviço social e estudo Marx, né, gente? Não tem jeito, né? É, e aí falar um pouco da organização da sociedade do trabalho e de como, né, de como a estrutura que promove lugares, né, principalmente para homens brancos, e aí lugares para homens brancos às vezes, né, medíocres, estruturou o trabalho no Brasil, né? Ela traz uma estruturação do trabalho no Brasil, inclusive uma organização. Eu sou sindicalista também, eu sou a primeira travesti preta diretora sindical da Base Nacional da CUT, né? Então, como inclusive o trabalho, né, ele é organizado a partir de uma visão branca cis heterossexista. Quem trabalha no Brasil e quem organiza sindicato no Brasil. Por isso, é bom a gente falar lá da questão que a menina traz, né, das propostas de esquerda, do PT e etc., mas de como alguns problemas que nós não tratamos, inclusive lá no PT, né, que é esse endeusamento de uma figura masculina branca, e eu não estou falando só do Lula, tá, gente? Porque se ele voltar hoje como candidato e não tiver uma opção melhor, né, eu votaria nele, né? Eu sou psolista, eu sou filiado ao PSOL, mas era uma pessoa que eu votaria, né? Por conta de uma questão, inclusive, de forças progressistas, de conjuntura de sociedade, né? Que a gente precisa ser realista também, né? Nós não estamos pegando em arma para a revolução. Infelizmente, eu queria que estivesse, mas não estamos, né? Então, o lugar... eu queria mesmo, porque eu não sou essa aí da não violência, do negócio de... eu sou muito da questão da guilhotina, né? Tem um negócio assim, tem algumas pessoas que estruturam a sociedade no Brasil e que ganham milhões de dinheiros aí que não mereciam outro lugar, né? Mas, enfim, voltando lá para a questão da formação do trabalho, né, Kênia? É isso, assim, a formação do trabalho ela vem no Brasil numa formação do trabalho branca, cis heterossexista. Então, toda a organização do trabalho e a organização marxista e as organizações marxistas no Brasil vêm disso, né? Então, não houve possibilidades várias de outros lugares, inclusive, por exemplo, com a Butler e com outras pessoas que debatem a questão marxista no mundo. E aí vamos colocar aqui algumas, né? Sueli Carneiro, Angela Davis, né, nos Estados Unidos, que fizeram um debate de gênero, raça e classe, trazendo, inclusive, a possibilidade de que novas organizações sociais e que o lumpen, né, que essa parte do trabalho que não está organizado dentro do trabalho, mas que provê esse trabalho de cuidado, prostitutas, né, e etc., fossem consideradas, né, inclusive, dentro da organização do trabalho. Então, você tem, por exemplo, no Brasil, a Lélia Gonzalez, que é uma grande estudiosa da interseccionalidade de gênero, raça e classe, e que a Angela Davis, inclusive, cita, né, como que a Angela Davis estuda a Lélia Gonzalez, né, para a gente entender mais ou menos. A Angela critica que nós, enquanto feministas pretas brasileiras e feministas, procuremos uma figura externa, né, para poder se embasar, sendo que a gente tem, por exemplo, Lélia Gonzalez no Brasil, né? Então, quando a Lélia Gonzalez traz racismo e sexismo na sociedade brasileira, ela traduz, inclusive, a formação capitalista dependente do Brasil, que vem de um colonialismo que permitiu, através da exploração do trabalho escravo, a acumulação do capital que depois forma as grandes empresas exploradoras capitalistas, né, lá no início da formação e da organização do trabalho, que considerou mulheres, né, aí você vai lá ler na Angela Davis, mulheres como força do capital, até o momento em que se percebeu que quando as mulheres estavam na fábrica não existia produção de corpos. A produção de corpos ela diminui, né? Então, as mulheres começa todo um novo processo da mulher voltar para casa, né? E isso se dá na base da exploração do trabalho, né? Então é preferível que a mulher fique em casa do que trabalhe na fábrica, né? E aí ela volta para casa.
Então, é mais ou menos isso, assim, para dizer, né, o que eu estou querendo trazer aqui primeiro, né? Primeiro de tudo é que como o corpo dissidente e o corpo queer, a vida precária que não é passível de luto, ela confronta diretamente a organização do trabalho e a organização do capital, né? No momento em que você diz que é possível formar novas famílias, famílias de duas mulheres, por exemplo. Por isso eu, às vezes, tenho uma crítica, inclusive, à diversidade e à homonormatividade, porque ela traz, inclusive, uma normatividade que é estrutural, por isso que a gente chama sexista, que é da família nuclear, que adota, que considera o bicho filho, né? Dois homens bonitinhos, duas mulheres bonitinhas, trabalho, nananã, porque ela precariza cada vez mais aquelas outras que não querem se organizar dessa maneira. Né? E aí a gente bate de frente, porque qual que é a principal estrutura e qual que é o principal lugar nosso? Porque aí eu vou voltar lá na fala da menina que falou, eu tenho às vezes cansaço de estar exigindo lugar. A gente exige nosso lugar todo dia. Né? Porque, por exemplo, eu não acordo e falo, hoje eu não vou ser travesti. Travesti é uma identidade, é a minha identidade. Eu durmo e acordo travesti preta. Isso está no meu ser, é político. Meu corpo é um corpo político que está o tempo todo confrontando o capital e dizendo que é possível viver em famílias nucleares ou viver, inclusive, em não famílias ou em famílias de uma pessoa só, né, que não produzem corpos para a exploração do capital dentro da teoria da produção e reprodução social, que desconsidera a questão, né, o nosso corpo mostra para o capital que é possível, inclusive, desconsiderar a questão do cuidado da mulher. Que existem mulheres que podem, e que eu acho que todas poderiam, né, que aí é que está o fato, a gente confronta e os homens brancos medíocres morrem de medo disso, da gente mostrar para as mulheres que existe um trabalho não pago dentro da questão da teoria da produção e reprodução social, que é o de produzir corpos para a exploração do capitalismo. Mas não só. Né? Que existe o trabalho, inclusive, de produzir afeto, no caso das travestis prostitutas, por exemplo. Né? Que a gente não pode negar, né, que uma negociação de exploração do corpo pelo sexo de uma prostituta, ela não tem embasado somente o sexo e o gozo. A gente desconsidera isso porque a gente não conhece, mas eu, por exemplo, né, aí vou falar de todo não só aí vou falar de uma experiência pessoal, porque a gente não deixa de ser prostituta nunca, a gente pode ter outros trabalhos, mas a prostituição é uma ocupação, né? Então eu já fui explorada, já fui inclusive traficada internacionalmente, já fui explorada sexualmente falando durante 2 anos na Europa. E já fui prostituta. Né? Então, eu sou uma prostituta que não está exercendo a profissão. Então, tem muito mais do afeto e de construções sociais no atendimento da prostituta do que simplesmente o sexo e o prazer e o gozo ali. Né? É uma coisa muito mais intrincada, imbricada. Por que eu estou trazendo isso? Porque a gente precisa pensar, inclusive, né, numa organização do trabalho das trabalhadoras sexuais. Aí é pensar, né? Por que eu estou trazendo isso para esse trabalho aqui? É pensar o movimento Empresa Júnior enquanto lugar que vai criar pressupostos de melhores lugares de trabalho para pessoas transgêneras e para travestis e transexuais, homens transgêneros, mas também pensar que a gente não pode pensar que isso é um salvador de vidas. Porque a gente pensar esse lugar, né, o lugar do mercado de trabalho, quando traz a pesquisa 90% das pessoas travestis e transexuais, transgêneros, estão em situação de precariedade de trabalho, principalmente na prostituição. Né? É pensar de tirar qual que é a ideia da minha pesquisa e a ideia que eu quero trazer para vocês irem desenvolvendo e avançando, e depois a gente vai conversando, vai tirando dúvida, mas não só aqui, em outros momentos. Eu depois falo as minhas redes sociais, eu sou muito disponível para fazer debate, eu gosto muito disso. Assim. É pensar, né, que só pensar em postos de trabalho é pensar que a gente precisa pensar em construir postos de trabalho
para tirar a compulsoriedade da prostituição. Porque várias dessas pessoas estão na prostituição por compulsoriedade, né? É uma ocupação compulsória. É o jeito da pessoa sustentar-se. Não tem outro jeito dela ganhar dinheiro, porque o mercado de trabalho não aceita, ela sai da família muito cedo, é expulsa de casa muito cedo, ela é expulsa da escola muito cedo, porque a escola, mesmo com todas as resoluções, né, que a universidade, por exemplo, se baseia, fomos nós que construímos, né, foi o movimento social que construiu a última resolução de nome social da universidade, e eu estava lá no debate, inclusive, que a universidade considera para construir essa resolução não são respeitadas na educação municipal e na educação estadual, nos primeiros níveis da educação. Né? Então, a pessoa trans ela é expulsa da escola porque ela não pode usar o banheiro de acordo com o gênero, ela não pode usar o nome social de acordo com o gênero, mesmo que existam resoluções que garantam isso. Né? Então, é a gente pensar em produzir postos de trabalho para que a compulsoriedade da prostituição seja diminuída, mas sempre pensando em não moralizar a prostituição como um lugar de trabalho ruim para aquelas pessoas que desejam a prostituição enquanto lugar de trabalho. Então, é uma via, né, não é uma via de mão dupla, mas é um pensamento que ele tem de vir em dois processos. O primeiro é pensar em construir postos de trabalho, lugares saudáveis de trabalho, para que aquelas pessoas que queiram trabalhar no mercado formal de trabalho, dentro das empresas júnior, né, que a empresa júnior faça um lugar saudável para, inclusive, pessoas trans que acessam a universidade consigam ter um local saudável para exercer o seu estágio e sair para o mercado de trabalho, mas também pensar sempre que a organização, a prostituição tem de ser a prostituição e as trabalhadoras sexuais precisam de regulamentação e precisam de organização do trabalho, enquanto trabalho, né? Para você não tirar a precariedade de umas, colocando outras ainda mais na precariedade. Que aí eu vou voltar na questão da interseccionalidade. Quando você cria as vagas de trabalho numa sociedade racista e machista, cis heterossexista, a trans que vai conseguir acessar esse mercado de trabalho é a trans branca, feminina, passável. Aí a travesti preta, que tem barba, que ainda não conseguiu um acesso que parece masculinizada, e seria uma mulher masculinizada, ela não consegue acessar o mercado de trabalho. Aí ela fica cada vez mais na compulsoriedade da prostituição. Aí a gente precisa de pensar a organização do trabalho para que essas que dentro dessa sociedade racista ainda não conseguem acessar o mercado de trabalho por conta da seletividade do mercado de trabalho em si, né, que seleciona melhor. Gente, a gente pede foto em currículo até hoje, né? A Magazine Luiza está fazendo aí uma seleção só para pessoas pretas. Isso é característica, isso são fotografias de uma sociedade que ainda está engatinhando para sair da sua colonialidade, do seu sistema escravocrata. Né? Então, a gente precisa pensar nisso, sim, é pensar esses dois pontos, é pensar em mercado de trabalho, mas tem de ter esse olhar, e aí o que eu trago para vocês, né, aqui das empresas júnior, e para a questão da diversidade no movimento Empresa Júnior, é que essa diversidade ela não pode ser só nas letrinhas LGBTQIA+. Ela tem de ser uma diversidade interseccional. Ela tem de considerar a bicha preta, a lésbica preta, a travesti preta, né? A sapatão, né? Aqui eu vou usar uma palavra que a sapatão agora estão tentando tirar o pejorativo dessa palavra, que durante muito tempo foi pejorativa, né? Mas é a mulher lésbica que performa uma feminilidade não hegemônica, né? A gente tem que pensar nela. Então tem de pensar nisso. A diversidade ela tem de ser diversa realmente. Ela não pode ser homonormativa branca, né? Ela não pode ser só a lésbica feminina branca,
só o homem masculino branco, é gay, tá aqui a cota do gay na empresa júnior, né? É a gay branca que vai continuar propagando uma homonormatividade ou uma uma estrutura cis heterossexista. Passei 2 minutos, desculpa. Estou aberta, gente. Vamos perguntar para a gente poder finalizar o debate. Fiquem à vontade. Então, não é nenhuma pergunta, é só um comentário mesmo. Foi eu que fiz o primeiro contato, né, te chamando. E eu queria falar que eu sempre fui, assim, uma pessoa que fiquei muito dentro da minha bolha. Quando eu passei para a Federal, que eu consegui sair mais. Mas eu gosto, assim, eu acho que você trouxe uma crítica mais pesada, né? Até porque você é do serviço social. E eu particularmente gosto, não sei se todo mundo concorda, mas eu adoro. Sempre gostei mais de sociologia, filosofia, essas coisas. E eu estava refletindo enquanto você está falando de se o movimento Empresa Júnior é um ambiente seguro e diverso, e eu acho que realmente não é. Porque eu e a Kenny, a gente estava conversando, e até então eu nunca tinha escutado falar nada disso, de trazer essas pautas, e eu acho que realmente esse é o primeiro, eu acho que a gente está muito no início ainda, e eu fico refletindo, porque semana passada, né, final de semana passada, a gente teve um evento para falar de coisas do MED, né? Nada sobre diversidade, tinha acho que 200 pessoas. Aí quando a gente traz um evento assim, sabe, é muito discrepante. E eu não sei o que fazer também. Tem 10%, né? Você Uhum. tinha 200, a gente tem 20 aqui na telinha. Eu acho que não tem mais do que isso, mas mesmo se tiver, a gente está aí com 10%. Eu gosto da palavra que você usa e acho que é uma palavra boa para usar a crítica pesada, porque tem gente que costuma falar que às vezes a gente faz uma crítica violenta, que a gente bateu forte. E isso traz uma característica, né, da pessoa violenta. Eu não estou batendo em ninguém, estou fazendo exatamente o que você disse. Uma crítica profunda, baseada no materialismo histórico dialético, né, que o serviço social e que as sociologias e Marx traz para a gente, para poder a gente analisar a sociedade mesmo, né? Quem não concorda é ok também, porque é aquele negócio, né? É das nossas contradições. A gente vive numa sociedade capitalista, né? Então você sempre vai ouvir alguém falando, socialista de iPhone, nanana. É sempre esse senso comum que traz, porque assim, gente, a gente não muda a sociedade sozinho, né? Como eu disse, eu queria que a gente tivesse com as armas para a revolução, mas a gente não está, né? Então a gente vive, né? Porque também, se você for pensar de que eu, enquanto uma pessoa que estuda Marx, que estuda o trabalho e que se considera, eu não sou filiado, eu sou filiado a um partido socialista, mas eu me considero comunista. Eu só não sou filiado a um partido comunista no Brasil porque o PCB é complicado, é um lugar complicado para mim, né? No debate. Por conta da questão mesmo de como foi a formação, inclusive, dos partidos comunistas nos países de terceiro mundo, de capital explorado, que é isso, né? Tem a questão da interseccionalidade da raça, do gênero, de como foi construída a coisa e tudo. Mas é para a gente pensar mesmo que a gente tem as nossas contradições, né? Eu gosto de Star Wars, eu gosto de Netflix e assistir alguma coisa na Netflix, né? Porque eu acho que isso é da estrutura do capital, mas a gente precisa pensar mesmo, né? E aí, trazendo do seu comentário, é que assim, num momento onde... e aí eu vou trazer uma coisa gramsciana aqui agora, tá? Gramsci foi uma pessoa que estudou Marx depois de Marx, né? Um italiano, foi preso e tudo. Gramsci fala dos transformismos da sociedade, né? Que boa parte da sociedade não é fascista, mas que quando o fascismo começa a se instaurar e começa a crescer, uma parte da sociedade se adere a ele como transformismo, ele chama de transformismo mesmo, para, inclusive, da garantia da manutenção da vida. Isso não quer dizer que esteja passando pano para essas pessoas, porque eu acho que essas pessoas tinham que estar do outro lado. Tinham de pegar a arma para poder botar fascismo para baixo, para poder mudar a história. Mas como isso não acontece, né, essas pessoas pensam na questão da garantia de segurança da vida. Isso chama transformismo. E aí é isso mesmo, não tem o que fazer, amiga.
O que tem a fazer é chamar as atividades, divulgar, a gente debater entre a gente, mas não só, porque eu percebo, você está dizendo que está aprendendo um monte de coisa aqui que nunca tinha ouvido falar antes, porque saiu da sua bolha, entrou na UFJF. Então, eu acho que o processo é esse mesmo. E aí, a partir daqui, né, com as discussões que a gente faz aqui, a gente levar para aquelas pessoas que não quiseram estar aqui, mas que são do nosso convívio, que a gente consegue ter um debate saudável. Ai, obrigada. Estou contemplada. Dandara, muito obrigada pela pauta. E aí, vou fazer uma pergunta, né? Partindo muito no que você disse sobre a prostituição, foi uma parte da sua pauta que me tocou bastante. Eu gosto muito de pautas assim, eu gosto muito de pautas pesadas, mas de um contexto sociológico muito, muito presente, então eu gosto. E parabéns. Eu queria saber como nós, como líderes de empresas juniores, podemos ajudar a inserir, né, a ajudar a profissionalizar, a trazer, né, a profissão da prostituição, né, para essas mulheres que usam desse trabalho. Eu já li algumas coisas relacionadas a isso, já faço, como Maria Luísa, já faço um pouquinho, luto um pouquinho por isso, né, divulgo. Mas, assim, como Maria Luísa, presidente da SEC Júnior, como eu posso inserir isso no contexto da minha empresa junior, no contexto das empresas juniores, como elas podem ajudar numa divulgação, como seria isso? Aí eu vou trazer o Gramsci de novo para falar da questão do intelectual orgânico, né? Que eu acho que ele é extremamente importante a gente pensar nisso, assim, né? Vocês, construindo empresas júnior, são intelectuais orgânicos, né? São pessoas que trazem pautas para os seus lugares, né? Aí aqui falando da questão da comunicação, eu acho que é primeiro tentar, quando a gente vai fazer a matéria, aí eu não estou falando da pauta, né? Quando vai fazer a matéria, para que a gente tenha um olhar emancipatório, principalmente do corpo das mulheres, né? Porque nós somos criados em uma sociedade que, para além de ser cis heterossexista, ela não é laica, né? O Estado ele tem uma identidade laica, mas na hegemonia e na construção da hegemonia, ele é um Estado extremamente cristão moralista, né? Então, todas as nossas visões, né, elas são moralistas. Então, eu acho que, primeiro de tudo, é começar a tentar ter uma visão, quando você vai construir uma pauta, uma visão antiproibicionista, que eu acho que é a palavra que a gente pode usar, né? E aí é antiproibicionista para tudo, né? Porque quando você usa uma pauta antiproibicionista, você vai tirando o moralismo de determinadas pautas, por exemplo, uso de droga, né? Tráfico, quem ganha com o tráfico, como é organizada a estrutura do tráfico, né? Então a gente vai pensando nesses processos assim. E aí quando você traz a pauta antiproibicionista, a gente traz um pensamento de diminuição do moralismo da sociedade, né? E de tentar criar hegemonicamente uma nova visão fora do senso comum de que trabalhadoras sexuais são pervertidas, de que trabalhadoras sexuais são mulheres de vida fácil, né? Que é o mainstream que a gente tem aí, né? E a partir disso, de que são mulheres que não se cuidam, de que às vezes estão ali porque não querem, né? A gente tem de pensar nisso também, né? Por isso organizar a questão da pauta do trabalho sexual, ela é importante para isso, para emancipar essas mulheres, inclusive, para terem a oportunidade de trabalharem, se quiserem, como prostitutas. Né? E não pensar que a prostituta, por exemplo, quando vai no médico, precisa ser testada. Porque ela só é prostituta, não quer dizer que ela vive com HIV. Né? Que são essas coisas que o moralismo traz para a gente. Né? De necessariamente dizer que, porque é uma mulher... Eu, apesar de todos os pesares que eu contei para vocês, da questão do tráfico internacional, de ter sido explorada sexualmente, etc., eu sou uma pessoa que não vive com HIV, eu sou HIV negativo.
porque durante todo esse processo eu tentei me proteger e consegui, né? Então, assim, se eu for no médico e dizer para ele que todas as vezes que eu vou no médico, inclusive na médica do trabalho, eu trabalho no HU, vocês sabem, né? Então, inclusive na médica do trabalho do HU, ela sempre me pergunta, e aí, quer testar? Quer fazer a testagem? Sabe, assim, é uma coisa que não... Né? Então, eu acho que é isso, assim, a gente tentar colocar, inclusive, e aí agora eu vou fazer a emenda com a questão das pautas, né? Aí, na questão da comunicação, é trazer a pauta para o debate. Sem medo de ser feliz, né? Porque vocês são empresa júnior, né? Então, a juventude tem essa capacidade, né, de poder trazer as coisas com um rompante, assim, e depois fazer a justificativa e tudo, mas trazer o debate. E é por isso que eu acho que a gente tenta tanto organizar a juventude, né? Por isso que eu acho que os movimentos de juventude, os movimentos de empresas júnior, os movimentos de juventude dentro da universidade são importantes, que é por causa disso, né? A juventude tem essa força de trazer o debate sem medo, né? Tem uma visão nova, a gente vai ficando mais velho, eu não, né? Mas algumas pessoas vão ficando mais velhas, vão ficando mais reacionárias, né? Tem medo de fazer determinados debates, né? Principalmente porque aí entra uma questão de trabalho, de proteção do trabalho, de proteção social, como as pessoas vão me ver, né? Mas eu acho que aí, trazendo para a questão da pauta, é isso. É importante trazer a pauta da organização do trabalho das trabalhadoras sexuais. E aí eu vou dar uma dica para vocês, que não sou só eu, que eu acho que tem gente mais importante daqui de Juiz de Fora. Eu não sei, a gente está se organizando agora, mas em Belo Horizonte tem a Santuza, ela está no Twitter como Mamacita, e ela é da Rede Trasex e do coletivo Rebu. Ela tem textos interessantes na internet, a Rede Trasex é a Rede Latino-Americana de Trabalhadoras Sexuais, e o coletivo Rebu é o coletivo de trabalhadoras sexuais da Guaicurus de Belo Horizonte, que é uma zona de prostituição na cidade de Belo Horizonte. E aí é debater mesmo com quem passa, gente. Não tem jeito de falar sobre trabalho sexual com médico, com enfermeiro, porque aí a gente vai ter sempre essa visão biologicista da doença, das pessoas que vão se adoecer, etc. Aí eu acho que o trabalho é esse, sabe? Assim, é levantar o debate através das pautas, porque as construções textuais de matéria tiram as pessoas do senso comum, né? E trazem as pessoas para o debate mesmo. Até que elas não concordem, mas que elas façam um debate para a gente tentar, né, colocar o contraponto. Muito obrigada, Dandara. Ajudou muito. Vou trazer isso para a EJ com toda certeza. Tudo bem. Eu tenho um comentário, meio que uma pergunta, não sei muito bem. É quando você falou sobre essa questão de ir lá, pegar as armas e ir lá, né? Eu até dei palmas ali, porque, assim, muitas pessoas acham que a gente vai contra algo e dar florzinha para as coisas que vai magicamente desaparecer. É tipo, parece que as pessoas não entendem isso, porque eu acho que vai mais daquela parte que você falou de moralismo, né? Que talvez é errado moralmente, mas assim, estão fazendo com as pessoas que sofrem essas coisas, e aí essas pessoas não podem fazer o mesmo. E isso seria para a vida delas e não para ofender alguém. E eu acho que é mais um comentário mesmo. Mas dá para a gente fazer uma análise que eu vou trazer lá na questão do enquadramento, Kênia, que eu estava falando da Butler, né? O enquadramento é isso. É você justificar que a violência só é do outro. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para a gente entender. Né? Quando o Talibã joga um avião num prédio de um país imperialista, o Talibã é terrorista, ele tá sendo, né? Mas quando os Estados Unidos invadem países muçulmanos de religião islâmica principalmente, constroem, né, uma narrativa da pessoa muçulmana, aquele homem violento que não gosta de gay, que mata, que, né?
isso também é um enquadramento justificativo da violência dos Estados Unidos, né? Então, eu posso ser violento com aquela pessoa porque aquela pessoa é violenta comigo, mas o contrário não existe, né? Nossa, você tá me batendo, você está sendo violenta comigo, né? Então, vou trazer a analogia da questão das mulheres pretas na sociedade, né? Quando uma mulher preta faz uma fala, e aí por isso que eu saudei a Camila falando que eu fiz uma crítica pesada e não bati, né? Porque quando uma mulher preta faz uma fala e alguém fala que ela está batendo, traz-se uma pecha para aquela pessoa de violenta, para justificar todo o racismo e o sexismo que aquela pessoa sofre, que a sociedade coloca sobre ela, né? Que é o que você está falando, é pela vida das mulheres, é pela vida das pessoas, né? É pela vida das pessoas trans, é pela vida de LGBTQIA+, né? Então é isso. Quando eu falo de armas, né? São falas simbólicas também, mas é isso, é da gente. Isso dá um cansaço danado, mas eu acho que não tem outro lugar. Porque a violência que o outro me faz, ela é vista de um jeito bom, né? E a violência que eu retorno para a pessoa em modo de crítica contundente, de falar que existe uma figura de homem branco medíocre, né? Ah, nossa, meu Deus, né? Como você está sendo violento, né? Então, eu acho que arma também é um pouco disso, sabe? É falar que o racismo e o sexismo brasileiro colocam homens brancos medíocres em posição de poder e decisão que não deveriam estar. Sabe? É isso também é arma. Né? Não é só. É também pegar, se for preciso, quando a gente vê que está numa situação de vida ou morte para defender a sua vida. E aí eu vou fazer um parênteses, já estou terminando, gente, que é a questão, né? A mulher travesti preta, ela é tão vista dessa maneira feita ao crime, porque não existe outra maneira dela se defender que não seja na base da violência. Bicho, imagina o que é você se arrumar para poder sair para a rua, para trabalhar, sem saber o que vai acontecer. Sem saber sequer se você vai voltar vivo, se vai voltar com 9 facadas, se vai voltar sem coração, se você vai voltar degolada, se você vai voltar esquartejada. Né? Então é um pouco disso, de quem que é a violência no final das contas, né? É da travesti ou é do homem que descobriu que casou com uma mulher travesti, né? Uma mulher transexual, nesse caso operada, e decapitou ela e esquartejou ela, colocou dentro de uma mala, né? Então acho que tem uma questão aí, essa questão é a questão do enquadramento, sabe, Kenny? A gente precisa, e aí vou falar para Maria Luísa estava falando, né? É perceber, inclusive, Maria Luísa, os enquadramentos que a gente coloca nas pessoas, as palavras que a gente usa para descrever, né? Tem tudo a ver com isso também, desses enquadramentos. Obrigada, gente. Muito obrigada por sua participação, Dandara. Sua pauta foi perfeita, só isso a dizer. Muito obrigada mesmo pela disposição. Certo, gente. Eu que agradeço o convite. Eu acho que a gente vai construindo mesmo espaços necessários e assim, eu não sei se vocês sabem, mas eu estou pré-candidata a vereador em Juiz de Fora, então hoje eu teria uma live 4 horas, aí eu dei uma modificada para poder fazer aqui, porque eu acho que aqui também é um espaço de debate necessário para a gente poder trazer para as pessoas mesmo. Veja bem como que a gente pensou nessa questão do enquadramento, de como tratar as pautas e etc. Não só das mulheres travestis, mas também das mulheres trabalhadoras sexuais, que eu acho que é uma luta importante que a gente precisa pensar. Muito obrigada mesmo, de coração, gratidão a vocês pelo convite, fiquei muito feliz. E assim, felizinha mesmo, sabe, Camila, com tanto de gente que está ouvindo, que ficou feliz, que bateu palma, eu acho que é isso, assim, mesmo que o trabalho seja de formiguinha, eu acho que vale a pena a gente tentar ele, porque uma hora a gente não vai precisar nem pegar em armas mais. Nós vamos superar todo o capitalismo, toda a sociedade heterossexista. Superar é a palavra, né? Mostrar que a galera está aí iludida com uma situação que não é confortável para ninguém, nem para a gente mesmo que está num lugar de privilégio, poder e decisão.
Eu queria agradecer, porque eu achei a sua pauta muito interessante, foi perfeita, me tocou cada palavra, e eu queria pedir para você deixar as suas redes sociais para a gente, porque é uma Verdade. redes sociais. Verdade, desculpa, eu tinha me esquecido. As minhas redes sociais todas são @DandaraFelicia7. Então, se você entrar no Twitter, procurar Dandara Felícia 7, Facebook Dandara Felícia 7, Instagram Dandara Felícia 7, tem um site que é dandarafelícia7.com.br. Aí lá tem contato, tem zap da Dandara, tem telefone, manda mensagem. Eu posso demorar às vezes, né, Camila? E mais alguém, Kenny, que entrou comigo também. Às vezes eu respondo um ok, parece muito seco, mas não é. É a tarefa mesmo, é muita coisa. Mas, enfim, a gente sempre responde. Se precisar de ampliar o debate, a gente amplia também. Então, muito obrigada, viu? Obrigada, gente. Um beijo. Bom, galera, fazendo um check-out aqui do primeiro dia do evento. Espero que vocês tenham gostado, que tenham valido a pena, porque eu gostei bastante dos tópicos até agora apresentados. E relembrando um pouco, bora sempre pensar sobre nossa realidade dentro do MEG, se o nosso meio tem realmente diversidade e representatividade, e levar isso também para o mercado de trabalho e para a vida, show? Sempre podemos fazer mais, incluir mais, se realmente a diferença. E se vocês verem que não tem ninguém fazendo, vão lá e façam, porque a mudança precisa começar de algum lugar, então, por que não da gente? Além disso, lembre-se sempre de dar a voz para quem precisa. Podemos sim sofrer injúrias da sociedade, mas sempre tem aquele papo de que o buraco é mais embaixo, que até a Andadara falou muito bem sobre isso. E digo isso para pessoas de classe média alta, pessoas brancas, pessoas héteros, pessoas cis. Vocês também podem e devem fazer mais. O teu povo criou esse preconceito, então por que não fazer algo a respeito? Boa noite, gente, e nos vemos amanhã, porque amanhã tem mais. Muito obrigada pela participação.